o choro de Esaú. Eu vou repetir. O choro de Esaú. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E já de antemão eu quero adiantar para vocês que Esaú não foi o único que chorou. Tem muitos chorando o mesmo choro de Esaú. Tem muitos chorando do mesmo modo como Esaú um dia chorou. E eu quero compartilhar essa mensagem que Deus depositou no meu coração. Eu quero ler alguns textos nessa noite com os irmãos. Eu sempre peço que vocês tenham muita paciência comigo, dos meus inúmeros textos que são lidos. Provavelmente eu vou ler mais textos do que eu vou pregar, exagero, mas eu vou ler muita coisa. Porém, é necessário que se faça essa leitura, porém é necessário que nós possamos acompanhar esses textos e as explicações desses textos nas Escrituras para entendermos a temática da mensagem de hoje, o choro de Esaú. E eu quero começar já com o primeiro texto, te convidando a abrir a sua Bíblia. Não são textos tão curtos, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25. Nós iremos ler do versículo 27 até o versículo 34. Depois nós iremos ler também o capítulo 27, do versículo 30 até o versículo 38. E você vai ler adorando, ler confiando em Deus e pedindo graça ao Senhor para suportar essa leitura em nome de Jesus. Sim ou não, pessoal? Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Gênesis capítulo 25, do versículo 27 até o versículo 34, diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. Esses meninos são Esaú e Jacó. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Já percebe que tipo de família que eles têm aqui, né? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de... Como é que está na sua Bíblia? Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Guarde essas palavras, guarde essa frase: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo de número 27, apenas algumas páginas à frente, do versículo 30 até o versículo 38. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e ma trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai:
veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Levantando Esaú a voz, chorou. O choro de Esaú. Essa história de Esaú e de Jacó, sem dúvida, é uma história muito conhecida de todos nós. Eu não tenho dúvida que você já tenha escutado essa história centenas de vezes. Eu não tenho dúvida que você já tenha lido essa história pelo menos uma dezena de vezes. Nós conhecemos os detalhes dessa história. E essa história é muito interessante, porque ela não conta apenas um drama familiar. Essa história de Esaú e de Jacó vai muito além do que uma história repleta de dramas familiares. Imagine um pai que amava mais um filho. E por que aquele pai amava mais determinado filho? Conforme o texto que nós lemos. Porque Esaú levava caça, uma caça saborosa, um cozido bem feito para o seu pai Isaque. Mas Jacó era um homem de tenda, um homem que estava, conforme em tempos modernos, na barra da saia da sua mãe. Será que nós temos pessoas assim, aqui parecidas, que viviam ou que vivem na barra da saia da mãe? Enfim, queridos, o que é que nós temos nesse texto? Dramas familiares. Nós temos traições, nós temos uma mãe que preferia um filho, nós temos um pai que preferia outro filho, nós temos irmãos que estão ali se degladiando, que estão em oposição, nós temos um mentiroso, uma família muito parecida com dezenas e centenas e milhares de famílias do mundo inteiro, sim ou não? Mas esse texto, e preste atenção nisso, não está registrado nas Escrituras apenas para nos falar de dramas familiares. Não, esse texto é muito mais profundo, esse texto ele é muito mais complexo, esse texto é muito mais importante para cada um de nós. Esse texto nos fala de características que são necessárias a cada ser humano. Esse texto nos fala de características que são universais e devem, portanto, estar presentes em cada relação, em cada coração, em cada espírito. Pastor Josué, quais seriam essas características? E elas são importantes. E eu quero que você preste muita atenção nessas características, porque eu quero apenas apresentar 3 nessa noite. E essas características, elas são importantes para qualquer nível de nossos relacionamentos. A primeira característica, que deve ser universal, presente em cada coração, é a visão. Repita, por favor, visão. Diga, visão. É necessário ter visão. A segunda característica é propósito. Repita, por favor, a segunda característica, propósito. É necessário ter propósito. E a terceira característica é direção. Repita, direção. Muito bom. Visão é compreensão das coisas. Propósito é o objetivo, é a finalidade, é o alvo, é a meta. E a direção é a própria execução e a ação daquilo que foi visto e daquilo que foi planejado. Ora, e essas características são importantes em todo aspecto da vida humana. Quer ver isso? Na sua casa, no seu casamento, é importante ter a compreensão de como funciona o casamento. É importante ter a compreensão e a visão do que é o pai,
do que a mãe, do que são os filhos? Sim ou não, irmãos? Visão é necessária no casamento. O propósito do casamento, a finalidade do casamento, a execução de questões práticas, comportamentais do casamento. Visão é necessário na igreja? Sim. Propósito também na igreja? Sim. Direção, execução? Também. Por exemplo, no mundo dos negócios, é necessário que nós tenhamos visão? Todos aqui trabalham. Ainda que você não seja um grande empresário, um Bill Gates, um bilionário, mas você precisa ter visão para administrar os seus negócios. Você precisa ter visão para trabalhar. Você precisa ter propósito no seu trabalho. E você precisa também ter o quê? Direção, habilidade para executar. E essa história, como eu dizia, não é apenas uma história de dramas familiares. É uma história que nos fala da necessidade indispensável, da necessidade profunda de cada ser humano ter visão, propósito e direção. Mas não é visão, propósito e direção sobre qualquer coisa, mas visão, propósito e direção a respeito do reino. Nós amamos o reino de Deus, amém? Nós somos parte do reino de Deus. Nós estamos vivendo no reino de Deus, e nós queremos, rogamos, oramos e temos uma santa expectativa da manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Mas esse reino já deve estar presente em nós. Na verdade, o reino já está presente em nós. O próprio Cristo declarou que o reino está dentro do ser humano, mas infelizmente, poucos têm tido a visão do reino dentro do homem. Poucos têm abraçado o propósito do reino dentro do homem, e poucos têm visto a execução desse reino dentro do homem. Essa história que nós lemos de um irmão enganador, de um irmão usurpador e de um irmão que desprezou o direito de primogenitura, trata-se, na verdade, de um símbolo da vida do reino, ou da necessidade de termos a visão, o propósito e a direção do reino em nós. Esse ministério fala muito de símbolo. Praticamente em toda a mensagem nós estamos falando de símbolo, símbolo, símbolo. Isso é simbólico? Na verdade, a gente não fala muito sobre isso, mas o que viria a ser um símbolo? O símbolo nada mais é do que algo, talvez concreto, mas que aponta ou que nos faz ver uma realidade muito superior àquele próprio objeto, àquele próprio símbolo. Símbolo, do grego simbalen, do verbo simbalen, significa simplesmente juntar as partes, ou lançar junto. Diz uma antiga tradição da Grécia que a palavra símbola, que dá origem a símbolo, era como duas plaquetazinhas, que originalmente era uma só, feita de argila, feita de barro, e os governantes, os príncipes, os reis, os comerciantes ou pessoas que precisavam ter ali as suas mensagens comunicadas, eles quebravam aquele todo, eles quebravam aquela símbola em duas partes, e cada uma das partes envolvida no negócio, na ação, ou na conversa, na mensagem, ficava com uma parte para si. E quando havia necessidade de um encontro para o estabelecimento da mensagem, havia a reunião das partes que estavam separadas. Símbolo, portanto, é a reunião do significante, daquilo que é concreto, daquilo que é material, com aquilo que é conceitual, com aquilo que é ideológico, com aquilo que é um princípio, com aquilo que é abstrato, com o significado. E essa história é uma história simbólica para nós, amém? Eu quero que você preste atenção nisso. Esaú, Jacó, são símbolos para nós. Pastor, você está dizendo que eles não existiram? Não,
eu não estou dizendo que eles não existiram, eu estou dizendo que a vida deles ficou presa no tempo, está lá atrás, há milênios. A história de Esaú não me afeta, o nascimento de Esaú não me afeta, a história de Jacó tampouco me afeta, mas as realidades espirituais e simbólicas, aquilo que está na história, pode me afetar para a abertura e a clarificação da minha visão, para o fortalecimento do meu propósito em relação ao estabelecimento do reino de Deus no meu próprio coração e a execução e a ação do reino em mim e através de mim como um canal de Deus na terra. Então esses símbolos são encarnados em mim, esses símbolos então, eles passam a fazer parte da minha história, não Jacó, não Esaú, não Isaac, mas a própria história em seu simbolismo. E antes de falar um pouco mais sobre essas 3 características universais, lembram quais são as 3 características? Visão, propósito e direção. Eu preciso desatar um nó, uma possível dificuldade teológica, quando nós lemos que Esaú chorou. E a pergunta é, irmão Rodolfo, Esaú chorou por quê? A gente lê esse texto tantas vezes e a gente não para entender a complexidade desse texto. Eu pesquisava um pouco sobre esse texto, li em algumas versões, li também alguns referenciais exegéticos do texto na sua língua original, e esse texto, ele aparentemente possui uma contradição, ou um problema teológico que eu quero desatar com os irmãos nessa noite, para glorificar mais ainda o nome do Pai, que é bendito, que é soberano e é bom o tempo todo. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, eu vou ler apenas agora os versículos 16 e 17, vocês já foram contextualizados na história de Esaú e Jacó, eu sei que não há dúvida aqui do que aconteceu. Jacó, ele usurpou, foi na frente, enganou seu pai, Isaac, fez ali, na verdade a mãe de Jacó fez um cozido e levou para o pai, e Jacó usurpou o direito de primogenitura. Daqui a pouco eu vou explicar o que é a bênção, o direito de primogenitura. E Esaú ficou o quê? Sabe aquela expressão bem brasileira? Não sei se é tanto vulgar, mas eu vou falar assim mesmo, chupando o dedo. Nenhuma bênção restou para Esaú. Jacó se tornou o senhor de Esaú, Jacó se tornou o senhor dos irmãos, Jacó se tornou o dono da terra, Jacó se tornou o herdeiro da herança e da riqueza de Isaac. E não era pouca coisa, viu, gente? E aí Esaú fica desesperado, nós lemos o texto. Esaú, ele levanta a voz, ele brada e chora, muito provavelmente copiosamente, desesperadamente. E olha o texto, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. A Bíblia chama Esaú de quê, queridos, aqui? A Bíblia chama Esaú de um pobre coitado, que foi enrolado pelo seu irmãozinho caçula, ou tadinho do Esaú, um homem do campo, um caçador, um tanto que ignorante, rude, grosseiro. Aí tem o espertalhão do Jacó, que ficava na barra da saia da mãe, ouvindo ali os conselhos da mãe. E mulher, quando quer aconselhar para o mal, meu querido, sai de baixo. Mulher, quando quer aconselhar para o mal, é complicado. Estou mentindo, pessoal? Não, né? E estava ali então aquele pobre do Esaú, e foi enganado pelo espertalhão Jacó. A Bíblia diz isso? Embora o texto nos revele que aconteceu isso, mas isso é ler história, e nós já passamos há muito tempo desse nível de apenas ler história. A Bíblia diz, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual,
por um repasto, um miojo, porque era um miojo. Esaú, ele comeu um miojo ali, daqueles mais baratinhos, de 1,75, de vez em quando eu como lá em casa, miojo Renata, sabe qual é? Sem fazer propaganda, já fazendo. Lentilha, e um cozido de lentilha, era o prato mais básico, mais pobre que havia naquela época. Ele vendeu a sua primogenitura por um miojo, um rapidez. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, e preste atenção aqui, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, vírgula, pois não achou lugar de arrependimento, vírgula, embora, vírgula, com lágrimas, vírgula, o tivesse buscado, ponto final. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, mas eu quero que você me ajude, por favor. Esaú buscou o quê? De acordo com o texto, não tenha medo, não é pegadinha, não vou fazer você passar vergonha. Oi? O que ele buscou aqui? Arrependimento? Olha a construção do texto. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, gramaticalmente, em língua portuguesa, o texto está claro para você? Está claro, pessoal? Gramaticalmente, na estruturação da língua portuguesa, está claro o texto? Que Esaú buscou com lágrimas, embora não tenha achado o quê? O arrependimento. Se você ler inúmeras versões em língua portuguesa, você vai encontrar a mesma informação, que ele buscou com lágrimas o arrependimento, embora não o tivesse achado. Ele buscou, mas não conseguiu. E aí me vem um nó na cabeça, Cadmo. Sabe o que é um nó? Já teve nó na cabeça alguma vez? Já? Pois é, um nó. Pessoal, presta atenção comigo, acompanha meu raciocínio. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Um homem que se arrepende e não consegue, diante do seu arrependimento, ser perdoado. Faz sentido para você diante do Deus em que você crê? Faz sentido? Você comete um erro, você se arrepende, não é de qualquer maneira, com lágrimas, mas não resolve nada. Esse texto é muito importante, muito interessante, porque aqui eu preciso dar algumas informações, eu prometo que eu não vou aprofundar, serão informações básicas, técnicas e rasteiras e superficiais. Esse "o" aqui está ligado a dois antecedentes em língua grega, dois substantivos, arrependimento e bênção. E a ordem das palavras na língua grega, ela não é tão importante, mas na verdade elas podem mudar a todo tempo dentro da construção do texto. E você precisa entender muito mais do que gramática, muito mais do que sintaxe. Você precisa fazer, de fato, uma exegese, não apenas gramatical, mas uma exegese contextual e histórica. O texto que nós lemos lá atrás em Gênesis diz: Pai, não tem uma só bênção para mim, Pai. Não tem uma só bênção para mim. Qual era a preocupação de Esaú, meus queridos? Era o quê? A honra da primogenitura? Era a honra, a beleza do governo da primogenitura? Não, era o quê? A bênção. A preocupação de Esaú era a bênção. Deste modo, esse não ter achado aqui, ele buscou a bênção, embora tivesse tido choro e um arrependimento, mas não é que ele não achou o arrependimento, mas ele não achou a bênção, porque não restava mais nenhuma bênção para ele. Pastor Josué Argolo, com qual autoridade você defende essa tese de que ele não achou o arrependimento?
Ou não achou melhor a bênção? Porque eu li na minha Bíblia, ele buscou arrependimento, mas não achou. Será que Deus virou as costas para Esaú, queridos? É isso? Porque quando você lê o texto e diz que ele se arrependeu, mas não conseguiu o perdão, é a mesma coisa de que fazer o quê? Virar as costas. Mas não é isso. O nosso Deus bendito e gracioso jamais vira as costas para qualquer criatura, para qualquer ser humano. Quem crê nisso, diga amém. Nesse texto, na construção, na língua grega, nós temos essa dupla de substantivos. Então, essa possibilidade desse ou se vincular a arrependimento e bênção. A chave, então, para interpretar, não é uma chave simplesmente da sintaxe, mas do contexto, do texto que nós lemos, e também do contexto geral das Escrituras. Nós acreditamos num Deus que é bondoso. Mas tem mais um texto que eu quero compartilhar com você, para confirmar um pouco mais ainda isso. Eu estou, por enquanto, apenas na introdução da ministração. Daqui a pouco a gente chega nas 3 características indispensáveis a qualquer ser humano. Quem é que está lembrado ainda? Visão, propósito e direção. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 14 até o versículo 16. Quem achou, diga graças a Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, sem qualquer confiança, junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, sem qualquer confiança, junto ao trono da graça, porque não importa se você se arrepender, se você chorar, nem sempre Deus vai aceitar o seu arrependimento. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esaú foi um profano. Esaú foi um profano e ingrato, porque ele quis tão somente a bênção material. Não teve a visão do reino, não teve a visão da primogenitura. Esaú não contemplou o que era de fato a importância da primazia de ser o herdeiro primogênito. Estava preocupado com a barriga, com o estômago, estava preocupado com a sua satisfação pessoal e imediata. E infelizmente, queridos, muitos na igreja do Senhor têm o mesmo comportamento, têm o mesmo coração, têm o mesmo sentimento de Esaú. Estão preocupados com as bênçãos, estão preocupados com os privilégios, estão preocupados com as coisas exteriores, mas não se preocupam de fato e de verdade com a realidade do mundo espiritual, com a realidade daquilo que importa, com o símbolo, com o espiritual, com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro. Saiba você uma coisa, tudo nessa terra é ilusão, tudo nessa terra é ilusório. Somente Deus, somente a palavra, somente o verbo, somente o reino de Deus, que é o próprio Deus, é eterno. Esaú só queria encher a barriga, e ele encheu a barriga, e depois ele queria uma bênção que fosse, mas não restava mais uma bênção. Ele não se preocupou com o seu direito de primogenitura. Pastor, mas ele chorou, ele se arrependeu. Sim, o texto de Gênesis diz isso, Hebreus também fala isso, é verdade, ele chorou, e houve um tipo de arrependimento, houve um tipo de tristeza, e a Bíblia é extraordinária. Eu amo a palavra das Escrituras, porque a Bíblia fala de 2 tipos de tristeza.
Sabiam que existem dois tipos de tristeza? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Olha só que interessante esse texto. Porque a tristeza segundo Deus, tem tristeza segundo Deus? O texto diz que tem. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que não está firmada no ego. A tristeza de Esaú era uma tristeza firmada no seu ego, nos seus prejuízos materiais, na sua perda. Não era uma tristeza de um arrependimento que produz salvação, de um arrependimento que produz transformação, de um arrependimento que produz mudança de mente, de pensamento e de coração e de vontade. Esaú ficou triste, Esaú chorou porque estava preocupado com o imediato, com o material. E a sua tristeza foi a tristeza para a morte, não para a vida. O que é que nós aprendemos com isso até o presente momento, queridos? Deus sempre estará disponível a cada um de nós. Diga amém, eu creio. Deus sempre estará disponível, porque o caminho da graça nos leva ao trono da graça. Agora saiu. Sempre nós podemos ir até o trono da graça, pelo caminho da graça, porque Deus é misericordioso e gracioso. Agora eu quero falar com vocês a respeito das 3 características que não estavam presentes na vida de Esaú, e não estão presentes na vida de muita gente, que despreza o seu direito de primogenitura, que despreza a sua herança por conta de um miojo, por conta de um Rapidez, de uma pizza, de uma fatia de pizza de R$ 1,99. Misericórdia. Visão. O que é visão? Visão é necessário. Mas visão, preste atenção nisso. Visão não é simplesmente a capacidade de você enxergar aquilo que está à sua frente, porque muita gente tem esse tipo de visão. Você enxerga o quê? Uma cadeira, você enxerga uma mesa, você enxerga uma bateria, você enxerga um teclado. Isso é uma visão material, uma visão dos olhos naturais. Mas visão, a visão da qual estou falando, que é diferente, é a capacidade de enxergar muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Visão espiritual nos faz enxergar além das possibilidades materiais, nos faz enxergar além daquilo que está preso ao tempo. Por isso nós enxergamos essas histórias não com uma visão simplesmente material, como fôssemos contadores e repetidores de história. Não, mas nós lemos esse texto, nós lemos essas histórias, nós lemos cada texto das Escrituras numa visão espiritual, numa compreensão espiritual e compreendendo o reino de Deus que está dentro de nós. Meu querido, você tem o reino de Deus dentro de você. Você sabia disso? Você sabia disso? Que o reino de Deus está em você? E esse reino tem que ser tomado, esse reino tem que ser conquistado, esse reino tem que ser valorizado, esse reino tem que ser visto diariamente, todos os dias. Essa é a primeira característica que é necessária a nós, é ter visão. As Escrituras dizem que nós não somos aqueles que são guiados pela vista natural. Nós não somos aqueles que ficam tateando pela vista natural, mas nós enxergamos além do óbvio, nós enxergamos além da materialidade. Nós somos aqueles que, mesmo não tendo visto o Senhor, nós o amamos.
Nós o buscamos, nós o queremos, e nós aguardamos e apressamos a vinda de Cristo. Nós não vimos o reino estabelecido porque nós olhamos para todos os lados. E onde está o reino em meio a esse sofrimento? Onde está o reino em meio a essas catástrofes? Onde está o reino em meio a essa pandemia? Eu não consigo ver o reino, pastor Josué, mas eu consigo ver o reino quando eu olho para a minha esquerda, para a minha direita, quando eu olho para o Cádimo, para a Nayana, para o Iramar, quando eu olho para vocês que estão aqui, quando eu olho para mim, quando eu olho para a igreja, eu consigo ver o reino de Deus sobre a terra. Mesmo sendo um reino contido em vasos de barro, mesmo sendo um reino contido em pessoas que são frágeis, que são débeis, esse reino está em nós, e nós temos que ver esse reino agindo e se movendo dentro de nós, diariamente, meu querido. Peça a Deus: Senhor, amplia a minha visão, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, faça, Senhor, dos meus olhos cada vez mais capazes de enxergar o teu governo, o teu reino, a tua autoridade, a tua economia, a tua administração. Tira as escamas dos meus olhos, para que eu veja o teu reino em mim, para que eu saiba, vendo e veja, sabendo que eu sou um tabernáculo que caminha com o próprio reino de Deus, onde quer que eu vá. E onde eu estou, o reino de Deus está. Onde eu vou, o reino de Deus vai. E Esaú não estava preocupado com o reino. Esaú não estava preocupado com a sua primogenitura. Esaú não estava preocupado com as coisas eternas e espirituais. Esaú estava apenas preocupado com o seu ventre, com o seu estômago, com a sua bênção, com a sua herança material. Mas não foi capaz de enxergar que por detrás das suas riquezas materiais havia algo extraordinário e algo superior. Visão é a capacidade de enxergar muito além daquilo que está à nossa frente. Visão é a capacidade de enxergar que a primogenitura, e preste muita atenção nisso, é muito mais do que um mero direito. Como assim, pastor? O que é a primogenitura? Sim, ela é muito mais do que um mero direito. A primogenitura é uma bênção que alcança a muitos, que alcança o outro. Basicamente, o direito de primogenitura estava estabelecido em uma bênção tríplice. Preste atenção. O herdeiro primogênito, ele herdava do seu pai, e na casa do seu pai, número 1, a porção dobrada da terra. Os irmãos recebiam uma parcela menor, às vezes apenas o suficiente para morar, e a sua tenda, ou uns presentes do seu pai, mas o irmão mais velho recebia a porção dobrada. Essa é a primeira bênção. Bênção número 2, a administração e o governo da casa. O irmão primogênito, ele recebia o governo e estava ali administrando todos os seus irmãos. Os seus irmãos estavam sob a tutela do primogênito. Bênção número 3, o sacerdócio. Ele era o representante daquela família, daquele clã, daquela tribo, daquela casa, diante do próprio Deus. Deste modo, o primogênito ele tinha a riqueza, a provisão, a realeza e o sacerdócio. E eu quero dizer para você que, espiritualmente falando, estamos falando de metáforas e de símbolos. Amém? Espiritualmente falando, você também tem a porção dobrada da terra. Você também tem a realeza. Você também tem o sacerdócio. Nós somos uma nação santa. Fazemos parte, na verdade, de uma nação santa, de um
povo escolhido por Deus, nós somos sacerdotes, nós somos reis, e nós temos uma porção dobrada, muito mais do que dobrada na verdade, superabundante, porque a própria graça, o Espírito de Deus em nós. E para que serve então, pastor Josué? A primogenitura. Lembram que Deus certa vez chamou Abraão? Lembram? Lá de Ur dos Caldeus? Ali está a semente da primogenitura. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar inúmeros textos que vão dizer que Israel seria a menina dos olhos de Deus, em referência a todas as nações da terra. O povo, a nação de Israel, em Abraão, seria a nação primogênita, a nação primaz. Quando Abraão foi chamado, Deus olhou para Abraão e falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu pergunto a você, essa bênção, ela foi confirmada? Essa promessa, ela foi consumada? Sim, o descendente de Abraão consumou, o descendente de Abraão, o verdadeiro e maior Isaque, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o maior de todos os herdeiros, aquele que de fato é o herdeiro das nações, é o herdeiro de tudo, que reina sobre todos. Ele é o abençoador de todos os homens. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos ligados ao cabeça, nós estamos ligados ao grande primogênito de todos. Nós somos despenseiros de Deus, nós somos abençoadores do mundo. Nós temos tanta riqueza dentro de nós, nós temos tantos tesouros dentro de nós. A nossa primogenitura é para abençoar. A sabedoria que Deus deu para nós é para compartilhar. A graça que está em nós é para ser dividida e repartida com aqueles que estão sofrendo. O evangelho que está não apenas em nossos lábios, mas está profundamente no nosso coração, deve ser repartido. O primogênito é aquele que tem a porção dobrada da terra, é aquele que tem maior provisão, que tem um celeiro maior. E a igreja tem um celeiro maior, a igreja tem provisões maiores para dar àqueles que estão sofrendo o pão espiritual, a bênção, e falar sobre Deus e cura e salvação. Mas Esaú não enxergou o valor da primogenitura. Não, ele não enxergou. Ele não enxergou o que significava ser o herdeiro daquelas bênçãos, mas ele enxergou o cozido, ele enxergou a lentilha, ele enxergou o ensopado, ele enxergou o miojo, ele enxergou o rapidez, ele enxergou o que estava na sua frente. Em nome de um materialismo, em nome de um imediatismo, faltou fé, faltou confiança, faltou perseverança. E infelizmente isso também falta para muitos na igreja. Falta fé, falta confiança, falta perseverança, falta visão. Quantos estão perdendo a oportunidade de congregar? Ah, pastor, mas é a pandemia. Nós estamos falando há meses já, depois que voltamos às reuniões. Você pode vir para cá. Nós estamos aqui com um lugar seguro para você. Tem mais álcool em gel do que Bíblia aqui. Estou mentindo? Tem mais álcool em gel do que Bíblia. E os irmãos em casa, na sua comodidade, eu sei que muitos não podem estar por muitas razões,
completamente nobres, dignas e justas. Mas ficar em casa porque você quer ficar debaixo do seu edredom, isso é um prato de lentilha. Ah, pastor, não saí de casa para ouvir isso não. Mas você não saiu de casa para ouvir isso não, eu sei. Saiu de casa para ouvir o quê? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai multiplicar. Tem muitos que estão perdendo a visão, e quem perde a visão, também perde o propósito. Perde o propósito. Pastor, e o que viria a ser o propósito? Propósito é finalidade. Propósito é intenção. Propósito é alvo. Propósito é planejamento. Propósito é objetivo ou conjunto de objetivos. E essa porção dobrada da terra, e esse governo sobre a casa, e o sacerdócio sobre a casa, devem ser vistos por nós, de maneira espiritual e simbólica, é claro, como o desejo de Deus para nós. Mas como assim? Sim, Deus tem um desejo. Deus tem um desejo, que a sua casa seja administrada. Ele é o grande governante, mas Ele permitiu, na sua imensa graça e misericórdia, que nós fôssemos coparticipantes dessa realeza, coparticipantes desse serviço e do seu próprio desejo. Pastor, qual é o desejo de Deus? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós estamos aqui desse modo, ou devemos estar desse modo. O primogênito, ele é, antes de tudo, um mordomo na casa do pai. Esaú abriu mão de ser um administrador do nome do pai, porque em todo momento o primogênito, ele deve lembrar quem? O seu antecessor. Não existe primogênito se não existe o quê? Um pai. Você percebe que a relação é de filiação, de paternidade? Não se fala de primogenitura se não existe o quê? Paternidade. Você é primogênito de quê? Não, eu nasci igual um chuchu, sei lá, igual abobrinha, brotei. Não é isso. O primogênito está ligado ao pai. Esaú, no seu coração profano, desprezou a primogenitura, ele desprezou a casa do pai, ele desprezou o nome do pai, ele desprezou a herança do pai, ele desprezou as bênçãos do pai. Queridos, nós devemos prestar atenção nisso. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de conta bancária, eu não estou falando de bens materiais nessa noite. Eu estou falando de bênçãos espirituais, de serviço espiritual, que embora possam ser materializados e vistos aqui em todo momento, nós somos mordomos de Deus, amém? Você é um mordomo, você é um despenseiro de Deus. Nós estamos aqui na mordomia cristã, como primogênitos. A igreja é a igreja dos primogênitos. Todos nós somos primogênitos. Para quê? Para servir, para abençoar, para buscar, para ajudar, com a porção dobrada, com o reino e com o sacerdócio. Todos nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. E como eu louvo a Deus por esse ministério, um ministério pastoral, um ministério de amor, um ministério de cuidado, um ministério de primogênitos de fato e de verdade. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo um primogênito. Pastor, mas decida-se, quem é o primogênito? Sou eu ou é você? Nós somos primogênitos.
E nessa primogenitura, eu não acho que eu sou melhor do que você. Nessa minha primogenitura, eu não acho que eu sou maior do que você. Mas a minha posição de herdeiro, a minha posição daquele que tem a porção dobrada da terra, que tem riquezas espirituais, que tem o Espírito de Deus, que tem a graça de Deus, no sacerdócio, na realeza, no governo, quando eu olho para você, eu utilizo tudo isso para servir você, que também é primogênito, tanto quanto eu, e desse modo, nós estamos nos servindo uns aos outros, com graça, com amor, com realeza, com sacerdócio, e com a porção dobrada da terra. Isso é graça para nós. Se a igreja pudesse perceber a importância do que é ser igreja. Ser igreja não é participar de um clube. Eu sempre digo isso. Ser igreja é estar unido ao próprio fundador da igreja, ao cabeça da igreja, aquele que gerou a igreja, Cristo. Mas Esaú, queridos, Esaú, que chorou, não teve propósito. Aliás, ele teve sim um propósito. Qual propósito foi esse, pastor Josué? Ele satisfez o seu desejo. Satisfez o seu desejo. Qual era o desejo dele? Vocês lembram? Quando ele apresentou-se ali para Jacó? Encher o bucho. Encher, como dizia a vovó, o estambo. Veio ali da caça, não pegou nada. E ele encontrou um miojo, um rapidez, uma pizza feita ali no momento quentinha, com queijo derretido por cima. E ele falou, é isso que eu quero. Eu tenho fome hoje. De que me vale a primogenitura? De que me vale o reino? História de reino. Quando é que vai ser esse reino mesmo? De que me vale o reino, se eu quero hoje, se eu tenho fome hoje? E Esaú, desse modo, satisfez o desejo do seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você sobre desejo. Você sabe que Deus tem desejos? Quem sabe que Deus tem desejos aqui? Deus tem desejos, mas pastor, mas Deus não precisa de nada. Eu sei que Deus não precisa de nada, mas Ele tem desejos. Deus trabalha, Deus tem um negócio. Eu sabia, um dia o pastor ia abrir o jogo, é ganhar dinheiro, né? O negócio de Deus é ganhar dinheiro. É esse, queridos, o negócio de Deus? Ganhar dinheiro? Não? Qual o negócio de Deus, hein? Qual o investimento de Deus? Quem é que sabe? Quem é que sabe aqui? Almas, vidas, corações, o tesouro de Deus aqui, ó. E os milhares e os bilhões de tesouros de Deus, cada criatura, cada ser humano, aí repousa o desejo de Deus, que esse reino seja estabelecido para que o desejo de Deus seja cumprido. Mas infelizmente muitos não têm visto esse desejo. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar esse texto. Eu falei que iria ler muitos textos, mas estou pulando alguns por conta do tempo. Lá no Antigo Testamento, eu quero ler no primeiro livro de Samuel, para falar um pouco sobre essa questão do desejo. Capítulo número 1, do versículo 9 ao versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. O título diz assim: a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A história de Ana é uma história conhecida, uma mulher que não gerava filhos, uma mulher estéril, e naquele tempo era muito comum que homens tivessem mais do que uma esposa, mais do que uma mulher. Não vamos entrar nessa situação agora, nesse porquê agora. Mas enfim, o marido de Ana, Eucana, se não me engano, tinha Ana como esposa e tinha também Penina. E Penina tinha filho, e Ana não tinha. E ela estava com o coração então perturbado. Ana estava com o coração completamente amargurado. E ela tinha um desejo. Irmãos, o texto é óbvio. Qual era o desejo de Ana? Não tem que ler muito, você não tem que fazer uma pesquisa, fazer um curso de hebraico para entender, está aqui na Bíblia. O desejo de Ana era ter um filho. Mas olha só que interessante. Ana pede um filho. Mas ao mesmo tempo que Ana pede um filho, que é o desejo do seu coração, Ana diz que esse filho seria dado a Deus, ao serviço de Deus, e nasce o filho, e nasce o menino, e nasce Samuel, pastor. E quem foi Samuel? Simplesmente um dos maiores profetas do Antigo Testamento, simplesmente uma das grandes autoridades que faz a transição do tempo dos juízes, onde cada um fazia o que melhor lhe aprovia, o que estava na sua cabeça, para o tempo dos reis. É esse o homem. Deus, ele espera que desejos humanos sejam convertidos também em desejos celestiais. Eu posso ouvir um amém? Deus, ele espera que desejos naturais possam passar pela cruz, e ao passar pela cruz, tudo que passa pela cruz, do outro lado está em ressurreição. O teu casamento pode ser o teu desejo, mas ele pode passar pela cruz e sair do outro lado em ressurreição. Senhor, o meu casamento também é o teu desejo. O meu negócio é o teu negócio. A minha vida é a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que nos cerca deve servir também a Deus e ao propósito de Deus. Ana é um típico exemplo disso. 3 características que são indispensáveis para todos os seres humanos. Primeira, visão. Segunda, propósito. E para começar a encerrar, direção. O que é a direção? Direção simplesmente é a ação a partir da visão e a partir do propósito. Eu vou repetir para você. Direção é a ação a partir do tipo de visão e do propósito que eu tenho. Esaú não teve visão, ou teve uma visão distorcida e equivocada. Esaú não teve propósito, ou na verdade teve um propósito que era satisfazer o desejo do seu estômago. Nós, enquanto sacerdotes, enquanto reis, enquanto mordomos, enquanto primogênitos, temos visão do reino, amém? Temos o propósito do reino, e na posição de herdeiros, nós iremos agir, reagir, conforme a visão e o propósito desse reino. E a vida cristã pressupõe direção. A vida cristã requer ação. A vida cristã requer direção. Há um texto muito bonito, quando Jesus Cristo diz assim, vamos ler esse texto, Mateus capítulo 11, 28 até o 30. Quem achou, diga amém. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já foi a Jesus aqui? Sobrecarregado? Sim. Oprimido? Sim. E a promessa é o quê? Alívio. Olha o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso, jugo, descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parece que é contraditório, né? Sabe o que é o jugo, né? Aquela canga que é colocada nos animais, nos bois. O jugo, a canga de Jesus Cristo é suave, o fardo é leve. Mas existe uma direção, existe um encaminhamento, existe um jugo, mas não é o jugo do mundo, não é o jugo do pecado, das trevas, dos homens, da religião, do faça não faça, mexa não mexa, toque não toque, vista não vista, coma não coma, vá não vá. Não é o jugo das tradições, mas é o jugo de Cristo. A vida cristã tem direção. É necessário que nós tenhamos direção na nossa vida, queridos. Peça para Deus dirigir os seus passos. Ah, pastor, mas isso é tão arcaico, isso é tão primitivo. Orar, Senhor, guia os meus passos. E quem é que vai guiar? Quem é que vai guiar a tua vida? Se você não sabe se você vai estar vivo depois que você bater a porta da sua casa atrás das suas costas, quem é que vai guiar? É Deus quem nos guia, é Deus que nos ilumina, é Deus que nos socorre, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos ampara, é Deus que nos acode como Pai, como Senhor, como Salvador. A melhor coisa, não da vida dessa terra, mas a melhor coisa do universo inteiro é ser dirigido por Deus. É ter Deus à nossa frente, como bom pastor, guiando os seus herdeiros e os seus filhos. Mas Esaú abriu mão dessa posição de herdeiro, porque faltou reconhecimento. Ele não reconheceu a primogenitura, não valorizou, teve fome, e eu quero agora, e ponto final. Então ele abriu mão dessa primogenitura, não viu os interesses da casa de Isaac e da casa do seu pai. E para encerrar, eu quero te convidar a abrir lá em Filipenses, vou ler apenas mais esse texto, capítulo de número 3, do versículo 4 até o versículo 8. O oposto de Esaú, um homem que reconhece a importância de Deus, um homem que reconhece a importância do reino, um homem que reconhece a importância da graça e dos frutos da graça. Quem achou, diga amém. Filipenses 3, do versículo 4 até o versículo 8, diz assim: Paulo, palavras de Paulo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Uma pausa. O que era lucro para Paulo aqui, queridos? O seu nascimento era lucro? A sua herança cultural era lucro? A sua formação teológica era lucro? A sua dupla cidadania? Ou vocês pensam que era qualquer hebreu que era também cidadão romano? Não. Tudo isso era o quê? Lucro, status, abastança para Paulo. Mas ele não se fia nesse lucro.
Ele não está preocupado com o imediato. Ele não está preocupado com aquilo que é material. Paulo poderia ter sido um dos maiores e melhores rabinos do seu tempo. Paulo poderia ter sido, quem sabe, um dos maiores representantes da lei no seu tempo. Mas ele não se preocupou com a aparência. Ele viu além da aparência. Ele não se preocupou com os propósitos terrenos, naturais e passageiros. Ele se preocupou com o propósito e com o desejo e com os objetivos de Deus. Paulo reconheceu a Deus. Paulo permitiu que a sua vida fosse dirigida por Deus, como nós também permitimos que a nossa vida seja dirigida por Deus. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esaú chorou porque queria a bênção, porque queria o material e não tinha mais. Teve que conquistar, como seu próprio pai Isaac disse, com o seu braço e com o seu próprio suor. Se tornou um homem muito rico, talvez até mais rico do que Jacó. Leiam depois o livro de Gênesis. Mas a visão de Deus não era essa. Deus estava se manifestando através das histórias. Deus estava sendo visto no seu reino através daquelas histórias. E Esaú chorou, buscou o arrependimento, tristemente, buscou a bênção, tristemente, mas não achou a bênção. E nós, queridos, o que é que nós temos buscado? Que visão é a nossa? Que propósito é o nosso? E que direção é a nossa? Essa mensagem não tem o objetivo de deixar você entristecido. Ah, mas eu não tenho uma visão assim, eu não tenho um propósito assim, eu não tenho uma direção assim. Não, não é o intuito dessa mensagem. O intuito dessa mensagem é ampliar a visão que você já tem, é fortalecer o propósito que você já tem, é animar você na direção e no caminho, para fazer de você como Ana, que no seu desejo, você toma o seu desejo e transfere esse desejo também para o serviço de Deus. É para fazer de você como Paulo, que olha para todas as coisas e diz assim: Senhor, eu não me importo com mais nada, apenas com Cristo e será achado nele. É para fazer de você como Josué e também como Calebe, que foram enviados como espias para olhar a boa terra de Canaã, juntos com outros espias. E os demais espias olharam e falaram assim: essa terra não é para nós, tem gigantes, tem fortaleza, tem muralha, tem isso, não é para nós. Mas Calebe e Josué disseram: não, essa terra é para nós, essa terra é para nós, porque Deus nos dará essa terra. Eles não se viram como gafanhotos, como pessoas desprezíveis, mas se viram como primogênitos, como herdeiros, como pessoas capacitadas por Deus. E Deus está fazendo o mesmo conosco, nos capacitando, trazendo visão, trazendo propósito e também trazendo direção.